Teste som, testando som. Reiniciando os trabalhos, damos início ao expediente. Ata número 040 de 2025 da 36ª sessão ordinária, realizada no dia 20 de outubro de 2025. Em discussão? Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada por todos, arquive-se. Ata número 41 de 2025, da 5ª sessão extraordinária, realizada no dia 20 de outubro de 2025. Em discussão? Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por todos, arquive-se. Ofício número 593 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura. Ofício número 593/2025, senhor presidente. Com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 113/2025, de 30 de 9 de 2025, contendo requerimentos, aprovados por esse Legislativo em sessão ordinária no dia 29 de 9 de 2025. Requerimento número 025/2025, autoria Ediclei Souza Ferreira Magalhães, solicitando informações quanto à licitação para aquisição de lâmpadas. Conforme solicitado por Vossa Excelência, encaminhamos cópia em anexo do ofício 227/2025, de 13 de outubro de 2025, do Departamento de Licitações, para melhores esclarecimentos. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Homero Severo Lins. Arquive-se. Ofício número 594 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura. Ofício número 594/2025, senhor presidente. Com os nossos sinceros e cordiais cumprimentos, vimos pelo presente solicitar a Vossa Excelência a prorrogação de prazo por mais 15 dias para atendimento do requerimento número 026/2025, de autoria do vereador da Câmara, Lucas Aparecido Leite Magalhães. Pela oportunidade, reiteramos os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Homero Severo Lins. Arquive-se. Ofício número 595 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura. Ofício número 595/2025, senhor presidente. Com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 100/2025, de 5 de 8 de 2025, contendo indicações aprovados por esse Legislativo em sessão ordinária no dia 3 de 9 de 2025. Indicação número 231/2025, autoria Jair Pacífico Júnior, sugerindo que por meio do setor competente da municipalidade seja providenciada a adesão ao Programa Estadual de Identificação e Controle de População de Cães e Gatos. Assunto: quanto à adesão do programa, só pode ser realizado por municípios que possuem centro cirúrgico para castração. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Homero Severo Lins. Arquive-se. Ofício número 602 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura. Ofício número 602/2025, senhor presidente. Com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 114/2025, do 3 de 10 de 2025, contendo requerimento, aprovados por esse Legislativo em sessão ordinária no dia 3 de 10 de 2025. Requerimento número 027/2025, autoria de Vanila Ali Fracasso, solicitando o levantamento do abastecimento de combustível de veículos da administração municipal no período de março a abril e maio do ano de 2024. Conforme solicitado por Vossa Excelência, segue cópias das notas fiscais de combustíveis do período março, abril e maio de 2024,
e dos carros oficiais para melhores esclarecimentos. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Homero Severo Lins. Arquive-se. Ofício número 850 de 2025, de autoria da Equipe Técnica de Vigilância Sanitária, ao senhor secretário para leitura. Equipe Técnica de Vigilância Sanitária, ofício número 850/2025, Rancharia 20 de outubro de 2025. Prezado senhor, vimos por meio deste informar os resultados de análise realizada através do Proágua, no mês de outubro de 2025, cujas cópias seguem em anexo. Sem mais, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração. Subscrevemos-nos atenciosamente Ieda Maria Pereira de Almeida Sorato, diretora da Divisão de Vigilância Sanitária. Valéria Cristina das Flores Bononato, secretária municipal de saúde de Rancharia. Arquive-se. Indicação número 245 de 2025, de autoria do vereador Thales Henrique Gabriel Pereira, ao senhor secretário para leitura. Indicação número 245/2025. Nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura de indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, considerando que trechos da rua Mário César de Camargo e da rua Taliba Leonel encontram-se amplamente danificados e com vários buracos, assim dificultando o trânsito no local. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais, e após ouvido do outro plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que por meio do setor competente da municipalidade, seja providenciado o serviço de recapeamento asfáltico nos últimos quarteirões da rua Mário César de Camargo e na rua Ataliba Leonel, no trecho entre a rua Henrique Dias e a Avenida Dom Pedro II, assim zelando pela segurança e pela infraestrutura urbana, de modo que as vias públicas sejam estruturadas e dotadas e adequadas condições de trafegabilidade para evitar acidentes e a promover maior segurança no trânsito. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 22 de outubro de 2025. Vereador Thales Henrique Gabriel Pereira. Oficie-se nos termos indicados. Indicação número 246 de 2025, de autoria do vereador Washington Ferreira de Souza, ao senhor secretário para leitura. Indicação número 246/2025. Nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura de indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, considerando que é dever do ente público municipal zelar pela segurança e pela infraestrutura urbana, de modo que as vias públicas sejam estruturadas e dotadas e adequadas condições de trafegabilidade para evitar acidentes e a promover maior segurança no trânsito local. Considero que algumas ruas do município encontram-se em estado de calamidade, inviabilizando o tráfego seguro e a mobilidade urbana, necessitando de recapeamento asfáltico. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais, e após ouvido do outro plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que por meio do setor competente da municipalidade, seja providenciado serviço de recapeamento asfáltico nos seguintes trechos. Rua Felipe Camarão, mais especificamente entre a esquina Rua Diamantino Neto com a esquina da Rua Maria Quitéria, nas proximidades da Praça Nossa Senhora Aparecida. 2. Avenida Dom Pedro II, mais especificamente na esquina da Rua Riachuelo até a esquina da Rua Henrique Dias, em frente à padaria Nossa Senhora Aparecida e Rancho Pneus. 3. Rua Henrique Dias, esquina com a Rua Josefina Molina Alves até a Rua Riachuelo. 4. Rua Príncipe Luiz, esquina da Avenida Presidente Vargas até a Rua Joaquim Pedro da Silva. 5. Rua Itapira, esquina da Rua Serra Negra até o final da EMI Dr. Roberto Bertaco Nunes. 6. Rua Conselheiro Antônio Prado, esquina da Rua Octaviano Horácio Duarte até a esquina da Rua Amparo. 7. Rua Washington Luiz, mais especificamente na esquina da Rua Príncipe Antônio até a Rua Octaviano Heráclio Duarte. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 24 de outubro de 2025. Vereador Washington Ferreira de Souza. Oficie-se nos termos indicados. Projeto de Decreto Legislativo número 005 de 2025, de autoria do vereador Ediclei Souza Ferreira Magalhães,
ao senhor secretário para a leitura da justificativa do referido decreto legislativo. Justificativa ao projeto de decreto legislativo número 005/2025. O presente projeto de decreto legislativo tem por finalidade a autorização da edilidade para a concessão de título honorífico, nos termos do artigo 196.1c do regimento interno dessa Casa de Leis, e conforme regramento para a outorga de honrarias no decreto legislativo número 015/2003 e suas alterações. Trata-se de uma concessão de título de cidadão ranchariense ao reverendo Manuel Ângelo Agrela, nascido em Apucarana, Paraná, em 14 de outubro de 1979, filho de Ariolordo Agrela, em memória, e Aparecida Alves Agrela, é primogênito e tem como único irmão Lucas Mateus Agrela. Sua mãe e irmão residem em rancharia desde o segundo semestre de 2005. O pastor Manuel converteu-se à fé em Cristo ainda na infância, por meio de pregação do Evangelho, levado por crentes presbiterianos e seus pais, que o conduziram à igreja presbiteriana em Apucarana. Foi batizado em 31 de dezembro de 1986 pelo reverendo Marivaldo Gouveia e fez pública profissão de fé em 13 de março de 1995 na mesma igreja. Desde a infância, demonstrou desejo e vocação para o ministério pastoral. Serviu na Igreja Presbiteriana de Apucarana e na diretoria da UCP, União de Crianças Presbiterianas. Foi atuante na UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, e na MP, União de Mocidade Presbiteriana. Evangelista, levou crianças e adolescentes à fé Cristo por meio da pregação do Evangelho. Em 1996, foi eleito e ordenado diácono na Congregação Presbiteriana do Jardim América, na cidade de Apucarana, Paraná. Em 18 de novembro de 1998, candidatou-se ao Sagrado Ministério Pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil, sendo aprovado aos exames ministeriais em 12 de dezembro do mesmo ano de sua candidatura. Em fevereiro de 1999, ingressou no Seminário Presbiteriano do Brasil Central, em Goiânia, onde estudou em tempo integral por 4 anos, formando-se em teologia, e em dezembro de 2002. Em dezembro de 2002, retornou a Apucarana, onde foi licenciado ao Sagrado Ministério em 2003, servindo como pastor auxiliar ao lado do reverendo Paulo Epifácio, na Igreja Presbiteriana de Apucarana. Ainda em 2003, recebeu o convite do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Rancharia e mudou-se para a cidade em 13 de dezembro de 2003, pouco mais de um mês depois de 18 de janeiro de 2024. Foi ordenado pastor pelo Presbitério Médio Paranapanema desde então. Reside em Rancharia, servindo a igreja e a comunidade local. Atuou inicialmente como pastor auxiliar do reverendo Clodoaldo Monteiro, na congregação do Jardim Universitário. Até dezembro de 2004, em 1º de janeiro de 2005, tornou-se pastor titular na primeira igreja presbiteriana de Rancharia, função que exerce com dedicação há mais de 2 décadas. Rancharia é hoje a cidade onde o reverendo Manuel viveu e vive a maior parte de sua vida e ministério, e que ele considera seu lar. Casou-se em 8 de setembro de 2012 com Natália Tereza Castro de Barros Agrela, médica ginecologista e obstetra, atuante no município desde 2014, servindo no Hospital e Maternidade de Rancharia, o HMR, e na rede pública de saúde. O casal foi abençoado com um filho, Daniel Castro de Barros Agrela, nascido em 12 de agosto de 2016. Em relação à formação acadêmica, o reverendo Manuel é graduado em Letras, bacharelado em Licenciatura para a Universidade Paulista da Unip e pós-graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Centro de Pós-Graduação André Jump, em revitalização e multiplicação da igreja, e possui o título de Magister Divinitatis, mestre em divindade, pela mesma instituição, com ênfase em estudo bíblico, teológico e históricos. Sua principal vocação ministerial é o ensino teológico bíblico pastoral, seguindo o exemplo de Cristo, e ele passou a ensiná-los, Mateus 5,
5:2 e Marcos capítulo 6:34, que crê firmemente que o conhecimento de Deus transforma a vida, pois quanto mais o homem conhece o Senhor, melhor compreende a si mesmo, é o propósito de sua existência. Quanto à experiência ministerial, ao longo de sua trajetória, o pastor Manuel serviu na plantação de igrejas presbiterianas em Apucarana, bairro Jardim América, e em Goiânia, bairro Jardim Guanabara, no Presbitério Médio Paranapanema, que abrange igrejas desde Rancharia até Bernardino de Campos. Exerceu liderança notável, sendo eleito presidente do Sínodos Sudoeste Paulista nos anos 2017, 2018, 2023 e 2024. Sínodo que compreende as igrejas presbiterianas de Rancharia e toda a região sudeste do estado. Teve ainda a oportunidade de visitar a Terra Santa, Israel, em 3 ocasiões memoráveis, 2010, 2012 e 2020. Experiências que enriqueceram profundamente sua fé e seu ministério. O título de cidadão ranchariense tem por mister ser concedido nos termos do decreto legislativo que regulamenta a pessoa que reside em Rancharia há pelo menos 20 anos e que tenha realizado em nossa cidade obras de relevante valor, influenciando diretamente na vida da comunidade em diversas áreas, dentre elas a área religiosa, na qual o pastor Manuel se enquadra. Afinal, desde dezembro de 2023, tem servido a comunidade presbiteriana e a cidade de Rancharia com zelo, amor ao cristão, realizando obras que proporcionam benefícios concretos à nossa população. Com o conselho da igreja, tem buscado cooperar com outras entidades do município, promovendo ações solidárias e eventos beneficentes. Considerando seu serviço e contribuição para o povo ranchariense, destacam-se algumas ações. 14 edições da Festa do Milho, evento de grande relevância local, cuja renda de algumas edições foi integralmente destinada a instituições como o Hospital e Maternidade de Rancharia, o HMR, e a PAI e a Rede de Combate ao Câncer. A continuidade e a ampliação de ações junto à Missão Evangélica Caiuá e em Dourados com a existência aos indígenas, pobres e miseráveis, enviando-lhes calçados, roupas, remédios, cobertores e evangelho de graça. A organização da Segunda Igreja Presbiteriana de Rancharia em 16 de novembro de 2014. A construção do prédio da educação religiosa Reverendo Euclides Fontes, inaugurado em 1º de outubro de 2017. Prédio esse que tem servido à igreja e à comunidade quando por esta solicitado. Seu ministério pastoral é marcado pela fidelidade das Escrituras, dedicando e sendo também marcado pela sabedoria no aconselhar, pela sensibilidade de ouvir e pela firmeza no ensinar. Sua presença inspira confiança, respeito e admiração em todos que têm o privilégio de conviver com ele. Por estas e muitas outras razões, acreditamos ser o ilustríssimo senhor reverendo Manuel Ângelo Agrela merecedor de honraria ora proposta, a qual não poderia deixar de ser outorgada nessa legislatura, em reconhecimento à sua trajetória de vida exemplar, construída em solo ranchariense, uma jornada edificada sobre a rocha e conduzida pela luz do Evangelho, que possibilitou a realização de grandes feitos em prol da comunidade. Ranchariense, com significativa contribuição, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual. O presente título representa mais do que uma honraria. É o reflexo de uma vida dedicada aos serviços, à fé ao próximo e homenagem, ora apresentada, tem por finalidade externar a gratidão do povo ranchariense por ter em seu meio um líder sério, íntegro e comprometido com a verdade da palavra de Deus. Um exemplo de fidelidade, humildade e dedicação, cuja presença entre nós é um testemunho vivo de que a fé pode transformar vidas e construir comunidades mais fortes e fraternas. Assim, pelo profundo vínculo de pertencimento que o reverendo Manuel Agrela estabeleceu com o nosso povo,
Nada mais justo do que reconhecê-lo oficialmente como um dos nossos. Que esse título simbolize o carinho recíproco entre o pastor e a cidade de Rancharia, que acolhe de braços abertos na certeza de poder contar com um líder que também acolhe, com amor ao seu povo. E que esta cidade, que agora oficialmente recebe como cidadão, continue sendo um solo fértil, onde o pastor Manuel e sua família possam colher os frutos de todo o bem que semeiam. Deste modo, entendo que a situação da homenageado possa amoldar-se na hipótese prevista no artigo 1º e 2º, a linha A do Decreto Legislativo número 015/2003. Portanto, solicito às vossas excelências que permitam o início do trâmite e a submissão ao plenário para a decisão sobre a concessão do referido título de cidadão ranchariense. Conto com o imprescindível apoio dos nobres pares na aprovação do presente projeto de decreto legislativo. Câmara Municipal, Rancharia, 23 de outubro de 2025. Vereador Ediclei Souza Ferreira Magalhães. Com a palavra, o vereador Ediclei Souza Ferreira Magalhães. Boa noite a todos. Senhor presidente, muito boa noite. Eu gostaria de pedir que esse projeto de lei fosse colocado na ordem do dia. Eu submeto o pedido do nobre vereador para apreciação do plenário. Alguém querendo fazer uso da palavra? Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por todos, encaminhe-se às comissões competentes e à ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 006 de 2025, de autoria do vereador José Vitor de Araújo Biagi, ao senhor secretário para a leitura da justificativa do referido projeto de Decreto Legislativo. Justificativa do projeto de Decreto Legislativo número 006/2025. O presente projeto de decreto legislativo tem por finalidade a autorização da edilidade para a concessão do título honorífico, nos termos do artigo 196 e 1C do regimento interno dessa Casa de Leis, e conforme regramento para a outorga de honrarias, decreto legislativo número 015/2003 e suas alterações. Trata-se da concessão do título de honra ao mérito, à primeira igreja presbiteriana de Rancharia, na pessoa do seu representante, reverendo Manuel Ângelo Agrila. A honraria é proposta na oportunidade em que a instituição completa 90 anos de organização, razão pela qual a homenagem se mostra justa e oportuna nessa sessão legislativa. A primeira igreja presbiteriana de Rancharia celebra o significativo marco dos 90 anos de sua organização, datada em 3 de abril de 1935, coincidindo temporariamente com a idade do próprio município de Rancharia, e que evidencia a origem conjunta e o caráter pioneiro dessa instituição na história local. Ao longo dessas 9 décadas, a referida entidade religiosa tem desempenhado o papel de notória relevância, não apenas na dimensão espiritual, na propagação do Evangelho, mas igualmente nas esferas sociais e filantrópicas, por meio dos serviços e ações voltados ao amparo nas camadas mais necessitadas da comunidade e obras beneficentes que evidenciam o amor ao próximo. Sua atuação constante e dedicada reflete no fortalecimento dos vínculos comunitários e na promoção do bem-estar coletivo, tornando-se elemento essencial para o desenvolvimento social do município de Rancharia ao longo desses 90 anos, oriundos de reforma suíça e de seus desdobramentos na Escócia, Irlanda e na América do Norte. Os presbiterianos constituem a primeira manifestação permanente de protestantismo norte-americano no Brasil, cuja presença teve o início no Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859, por intermédio do missionário Archibald Green Simerton, em 1833 e 1867. Desde então, a Igreja Presbiteriana tem consolidado expressiva atuação no país, congregando milhões de fiéis e contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento religioso e social, educacional, cultural da nação, destacando-se entre suas instituições do ensino a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Quanto ao início,
ao estabelecimento da primeira igreja presbiteriana de Rancharia, tem-se a presença da tem-se que a presença presbiteriana em Rancharia conta desde 7 de abril de 1930, com a chegada do reverendo Celso de Assumpção, primeiro pastor da igreja, com base em documentos históricos escrito em 1935, pastor reverendo Celso de Assunção. Os primeiros cultos e trabalhos evangelísticos aconteceram na sala de estar da casa do senhor Elias Germano, agente do estado local à época, tendo também pregado por vezes no antigo salão do cinema de nossa cidade. O trabalho cresceu e, diante das limitações de espaço utilizado para os cultos, contou-se com o apoio do senhor Germano Duarte, em cuja presidência foi construída uma pequena sala, para onde foram transferidas as atividades. Nesse local foi organizada a Escola Bíblica Dominical, que esteve o seu início em 22 de novembro de 1931. No ano seguinte, o trabalho cresceu ainda mais, com um número cada vez maior, interessados e reunidos bem frequentados. Adiante desse crescimento, surgiu a ideia de construir um templo, ainda que humilde, mas que fosse próprio. Assim, os presbiterianos da época decidiram adquirir um terreno e iniciar a edificação do novo templo de madeira, cuja construção foi concluída e dedicada ao culto em 20 de novembro de 1932. Ainda naquele ano, em 19 de maio de 1932, foi organizada a Sociedade Feminina, que protestou valiosa colaboração para a conclusão do templo. O primeiro templo foi construído na Avenida Pedro de Toledo, número 360, em 1940, sob o pastoreado do reverendo Mário da Silva Tales. Comprou-se outro terreno e foi construído o templo na qual a igreja está situada até os dias de hoje, na Avenida Dom Pedro II, 661. Aos 13 de abril de 1935, o trabalho presbiteriano em Rancharia foi oficialmente organizado como igreja pelo antigo presbitério de Botucatu. Portanto, são 95 anos da presença presbiteriana e 90 anos como igreja organizada em Rancharia. Desde a organização da igreja até hoje, passaram por ela os seguintes ministros do Evangelho e reverendos: Celso Assunção, Moisés Martins Aguiar, Mário da Silva Tales, Abimael Campos Vieira, Rodolfo Garcia Nogueiro, Cariolano Dias de Assunção, Moisés Pinto Ribeiro, Domingos Rodrigues Hidalgo, Celso Gomes Barbosa, Antônio Garcia, Joaquim Correia Lacerda, João Marinho Filho, Antônio Nunes Moreira, Euclides Fontes, Ismael Andrade Leandro Júnior, Marco Aurélio Vieira da Silva, Clodoaldo Monteiro da Silva Júnior. Atuaram como pastores auxiliares os reverendos Marcos Maurício Ostins e Rogério Vaz e Marcelo Luiz Tavares. Atualmente, a igreja conta com o reverendo Manuel Ângelo Agrela, que está residindo em Rancharia desde 13 de dezembro de 2023, primeiramente como pastor auxiliar do reverendo Clodoaldo Monteiro. Trabalhou na revitalização da segunda igreja presbiteriana de Rancharia. O pastor Manuel é titular da primeira igreja presbiteriana de Rancharia desde 1º de janeiro de 2005. Desde seus primórdios, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem tradição em coral. Seguindo esse paradigma, a primeira Igreja Presbiteriana de Rancharia mantém ao longo de sua história o Coral Davi, seu grupo vocal mais antigo e expressivo. Atuante até 90 anos, o Coral Davi conta atualmente com mais de 40 coralistas, entre adolescentes, jovens e adultos. Sua principal apresentação é a cantata de Natal, preparando a partir do segundo semestre de cada ano. O atual regente é a irmã Daisy Tuller Fontes, que dirige o coral desde o ano 90. O Coral Davi já realizou apresentações no Hospital de Rancharia, levando conforto espiritual aos enfermos e também se apresenta aos eventos culturais. Inclusive, nesse ano, se apresentará no Centro Cultural de Rancharia por ocasião das festas natalinas.
fruto de esforço evangelístico dos jovens e da primeira igreja presbiteriana de Rancharia no ano de 1980. Foi organizada em 16 de novembro de 2014 a Igreja Presbiteriana do Jardim Universitário. A igreja é autóctone, com pastor e conselho próprio. Desde sua fundação é pastoreada pelo reverendo Rogério Vaz. A 1º de outubro de 2017 foi inaugurado o prédio de educação religiosa Reverendo Euclides Fontes, homenagem póstuma ao pastor e à sua família, que continua servindo fielmente a Cristo e à igreja até a presente data. A igreja presbiteriana, como bem sugere o nome, tem seu conselho formado por pastores e presbíteros, homens ilustres que serviram como presbíteros na longa história desta igreja. Fiel à forma do governo presbiteriano, o primeiro conselho foi formado pelo reverendo Celso de Assunção e pelos presbíteros Sinésio Pereira Lima e Henrique Sacalco. Atualmente integram o conselho o reverendo Manuel Ângelo Agrelha e seus presbíteros Euclides Fontes Júnior, Ismael Franco Mendonça, Marcos Alberto Centeio Serrano, Renato Augusto Ricardo e Vinícius Porto e José Luiz dos Santos. Segundo o histórico que serve de base, a presente propositura são décadas de histórias presbiterianas em Rancharia. Muitos nomes e momentos preciosos ficaram sem registro nesse breve resumo, mas todos estão guardados na memória da igreja e diante do Senhor, em mensagem que sintetiza o passado, o presente e o futuro, e a igreja expressou o seguinte: podemos afirmar com gratidão, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Nosso desejo e oração é que Rancharia continue sendo abençoada por Jesus Cristo, o Senhor, e que a igreja permaneça fiel à sua missão. Glorificar a Deus é proclamar o Evangelho da graça. Deste modo, em conformidade com o decreto legislativo número 015/2003, artigo 4º, que dispõe sobre a concessão de título de honra ao mérito às instituições que prestam relevante serviço à comunidade, notadamente nas áreas filantrópicas e social, apresenta-se a concessão do presente título à primeira igreja presbiteriana de Rancharia, como reconhecimento justo e merecido pelo exemplar trajetória e contribuição ao comprometimento para com o município de Rancharia. Assim, a honraria ora proposta constitui-se em homenagem pública e legítima valorização dessa igreja, cuja atuação histórica, sólida e contínua é motivo de orgulho e referência para toda a população local. Portanto, entendo que a situação da instituição possa moldar-se à hipótese prevista no artigo 1º e 4º do Decreto Legislativo número 015/2003, razão pela qual solicito de Vossas Excelências que permitam o início do trâmite e a submissão ao plenário para a decisão sobre a concessão do referido título de honra ao mérito. Conto com a imprescindível apoio dos nobres pares e a aprovação do presente projeto de decreto legislativo. Câmara Municipal, Rancharia, 23 de outubro de 2025. Vereador José Vitor de Araújo Biagi. Eu gostaria de propor ao plenário que esse projeto de lei fosse votado na noite de hoje, uma vez que guarda relação com o projeto de decreto número 05, que dá o título ao pastor Manuel. Alguém querendo fazer uso da palavra? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Perdão, para que seja incluído na ordem do dia. Obrigado, nobre. Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por todos, encaminhe-se às comissões competentes e à ordem do dia. Projeto de lei número 076 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para a leitura da justificativa do referido projeto. Ofício número 588/2025. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando a mensagem de lei número 087/2025 para apreciação desse parlamento em regime de urgência.
Tem o presente projeto a finalidade de autorizar o chefe do Poder Executivo a abrir, através da Contadoria Municipal, um crédito adicional suplementar no orçamento decorrente exercício no importe de R$ 62.300,97. Tal medida se faz necessária, tendo em vista a utilização de saldo em conta dos recursos transferidos em exercícios anteriores e não utilizados. O recurso é destinado ao Fundo Municipal do Idoso, através de doações que podem ser abatidas no imposto de renda, que serão utilizados conforme determinados para o Conselho do Município do Idoso para execução de programas e projetos voltados à pessoa idosa, repassado a OSCs beneficiadas, sendo certo que essa matéria é imprescindível de aprovação para concluirmos esse pleito de suma importância para a nossa comunidade. Acreditamos que a mesma não encontrará óbice em sua aprovação e, pela oportunidade, reiteramos os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Homero Severo Lins. Senhor Presidente, devido à importância desse projeto, gostaria que fosse submetido à ordem do dia. Submeto o pedido do nobre vereador à apreciação do plenário. Alguém querendo fazer uso da palavra? Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por todos, encaminhe-se às comissões competentes e à ordem do dia. Não havendo mais material para ser lido no expediente, eu suspendo a presente sessão por 10 minutos para o sorteio dos oradores inscritos para fazer o uso da tribuna. A presente sessão está suspensa e convido os vereadores Washington e Jair para que façam o sorteio.
Reiniciando os trabalhos, eu peço ao senhor secretário que proceda à chamada regimental. Alderi Cláudio Vieira, presente. Diego Aparecido Marques das Flores, Ediclei Souza Ferreira Magalhães, Jair Pacífico Júnior, José Virto de Araújo Biagi, Lucas Aparecido Magalhães Leite, Maria Helena Briano, Rogério da Costa Melquides, Thales Henrique Gabriel Pereira, Vanila Ali Fracasso e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores na casa. Dando início aos oradores inscritos para o uso da palavra, eu convido a vereadora Vanila Ali Fracasso. Ei. Boa noite, senhor presidente, junto à mesa diretora. Boa noite aos funcionários da Câmara, aos nobres colegas, às pessoas que estão nos ouvindo das suas casas, através das redes sociais. Gostaria aqui de iniciar meu pronunciamento. Hoje é dia de nós, funcionários públicos, parabenizar todos os funcionários públicos do nosso município, que vem fazendo a diferença nessa gestão, que vem abraçando as ideias do nosso prefeito. E eu sinto muito orgulho de fazer parte dessa classe de funcionários públicos. E praticamente o funcionalismo público é o coração da nossa cidade. Sem o funcionalismo, a cidade não anda. E se a cidade está do jeito que se encontra, limpa, arrumada, bonita, isso é tudo fruto do trabalho do funcionalismo. Então, gostaria de parabenizar a todos. Juntamente, eu me incluo nesse quadro e que vocês possam ter certeza e conte com esta vereadora. Gostaria também, como nós tivemos aí 2 sessões em tribuna livre, eu gostaria de parabenizar a secretária Tânia, nossa secretária da Educação, que distribuir os kits Bob Goods para as crianças foi de muita valia, foi uma realização de sonho de muitas crianças que não teriam condições de ter isso. Isso foi assim uma sensibilidade muito grande da nossa secretária, do nosso prefeito, que nós possamos continuar dando continuidade e cuidando bem das nossas crianças. Gostaria aqui de agradecer o pessoal da SEMAG, na pessoa do Ângelo, que é o chefe da pavimentação, e principalmente todos os meninos da pavimentação. O pessoal do Jardim Planalto agradece. O pessoal do Jardim Planalto está muito feliz com toda a lama asfáltica que foi feita lá. Uma vila, um bairro esquecido há anos, que hoje está sendo bem cuidado. E vai ter muita coisa ainda para ser feita lá. Vocês podem contar com essa vereadora também. Eu gostaria também de informar aqui a população que a parceria entre SEMAG e SAI anda dando muito certo. Aqui um problema de há anos aí, lá no Elísia 1, né, foi feita uma galeria de drenagem aí, sanando os problemas que já haviam aí há anos, graças ao pessoal do Maico, graças ao pessoal da Carla. Então, essa parceria também está dando muito certo entre SEMAG e SAI. Outra questão são as lâmpadas, né? As tão questionadas lâmpadas que chegaram, graças a Deus, estão sendo trocadas e nós já podemos ver a diferença entre uma lâmpada comum e a lâmpada de LED. Essa lâmpada ilumina muito. Estou recebendo várias fotos de munícipes que as lâmpadas já foram trocadas. Tem alguns munícipes ainda que falaram assim, ainda não foi trocada aqui na minha casa. Paciência, conversei com o secretário, o Maicon, eles estão fazendo por bairros, tá, gente? Então, vai chegar. Se Deus quiser, junto com asfalto, as lâmpadas, vão chegar na casa de cada um de vocês. Gostaria de comentar aqui a respeito do evento feito sábado, por parte do Fundo Social, belíssima festa das crianças lá na Praça Nossa Senhora Aparecida. Estive lá juntamente com o vereador Vitinho, com o Rogério, quem mais estava lá? A Helena. E assim, estava belíssima a festa, muita criança, muitos brinquedos.
3.000 cachorros-quentes confeccionados aí, juntamente com o Fundo Social, o CRAS, parcerias do Rotary Club. Então, isso é sinal de trabalho, e trabalho incomoda. Mas o que vale a pena é que as nossas crianças saíram de lá felizes, principalmente com a carreta furacão, né? Que a fila era infindável, não tinha fim. E fechando com o show do Thiago e Azael. Então, assim, foi um evento muito bom para as crianças e para as famílias. E isso está sendo resgatado no nosso município. Gostaria de falar também a respeito da caminhada Outubro Rosa, que foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Deu início ao Nogueira Lins. Agradecer também tanto a parceria, né, da empresa Nogueira Lins e do Instituto Júlio Lins, que sempre está com a gente aí. Foi servido um café muito gostoso. Tinham várias pessoas, a Patrícia, com o idoso amigo, vários parceiros da nossa prefeitura, da nossa secretaria, e foi um evento belíssimo que terminou na Praça da Matriz. E, por fim, eu tinha feito uma indicação nessa casa, que foi lida acho que foi há 2 semanas. Nessa minha indicação aí é número 243 de 2025, visando atualizar e aumentar o valor do TFD. O que é TFD, para quem não sabe? É tratamento fora do domicílio. O paciente vai para um lugar mais distante, ele vai viajar, vai ser atendido lá. Então, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, fornece um valor. E, pasmem, desde 2011 que foi criada a lei, esse valor estava em R$20. O que nós fazemos com R$20? Se você for até São Paulo, você para no Rodoserve, você come uma coxinha só. E olha lá, né? Então, assim, senti essa necessidade, que o paciente já vai para uma viagem longa, ainda tem assim que custear, né, a sua alimentação junto com o seu acompanhante, aí fica complicado. E detalhe, viu, gente, quando vai com acompanhante é R$30, 15 para cada. Então, é muito difícil. O povo não merece isso. Então, fiz uma indicação e conversei com a secretária Valéria. Ela prontamente falou, faça a indicação que nós temos condições de realizar esse aumento. Então, conversei com o Lucas, lá, que é nosso diretor de administração. Ele me deu todo o norte. E, pelos cálculos do IPCA, que é o Índice Preço ao Consumidor Amplo, que é a fonte dele é o IBGE, o valor de R$20 vai passar para aproximadamente R$55. Então, isso é mais que o dobro. E o povo merece. Tá? Então, a gente está aqui para trabalhar pelo povo, em prol do povo, e aqui a gente trabalha. É mais trabalho, menos mimimi. Que Deus possa me abençoar, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa me livrar de todo o mal. Amém. Boa noite. Obrigada. Eu peço ao vice-presidente Thales que ocupe o meu lugar para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra, excelentíssimo presidente dessa Casa de Leis, José Vitor de Araújo. Excelentíssimo vice-presidente Thales, na pessoa de quem eu cumprimento os membros da mesa diretora, nobres vereadores que compõem esse plenário, aos nossos funcionários públicos, sempre combativos aqui, prestativos para conosco, e aos nossos munícipes que nos acompanham de suas casas através das redes sociais. Tenham todos uma boa noite. Quero iniciar aqui a minha fala também homenageando o funcionário público, sobretudo o funcionário público ranchariense, que de forma tão primorosa desenvolve aí o seu trabalho para o nosso município. E especialmente nesse ano nós estamos podendo acompanhar grandes coisas sendo feitas aqui em Rancharia e grandes trabalhos sendo desenvolvidos por esses funcionários, né? A gente vê a importância de cada um deles no nosso dia a dia
Então fica aqui o meu agradecimento, o meu reconhecimento a essa classe de profissionais tão única e tão necessária a todos nós. Parabéns pelo dia, funcionários públicos. Venho aqui compartilhar uma indicação que eu fiz ao Poder Executivo, uma indicação ainda informal. Conversei com o secretário Maicon, sempre muito solícito. Fica aí amanhã, possivelmente farei a formalização dessas indicações, mas por enquanto fica no tom de conversa. Já fiz o pedido para o asfalto, o recap, né, na rua Alta Corse, lá no São Bernardo, e também da rua Brasília, no Jardim Primavera. A situação da rua Alta Corse, vou começar com ela ali no São Bernardo, é uma situação complicada. Recentemente eu tive lá e a gente vê a necessidade mesmo de um recap, de uma atenção maior ali naquela região. E a outra rua, a Rua Brasília, salvo engano, o colega Thales conseguiu uma emenda de uma deputada, foi feita parte da Rua Brasília, lá no Jardim Primavera, né, Nobre? E ficou faltando um pedaço. Para dar uma explicação aqui para os munícipes, ela ainda não tinha sido inteira recapeada, porque a parte que o nobre colega conseguiu ali junto com a deputada, com o deputado, perdão, foi feito o asfalto a quente, que a gente fala, né? O CBUQ. E a prefeitura estava tentando levantar recursos para terminar ela no CBUQ, para não precisar fazer emenda. Mas, até agora, a gente não teve retorno, né, com relação a esse recurso. Então, vamos intensificar aí os pedidos junto à municipalidade para que seja terminado de alguma forma ali aquele finalzinho do trecho da Rua Brasília no Jardim Primavera, que é outro ponto que realmente está precisando muito de recap. Vou falar também um pouco a respeito do evento em comemoração ao Dia das Crianças, ocorrido agora no último sábado, ali na Praça Nossa Senhora. A nobre colega Vanila também já tratou um pouco a respeito do evento. Foi um evento grande, teve a presença massiva da população ranchariense, a adesão foi muito alta. Muitos brinquedos gratuitos, tinha o trenzinho ali. E eu preciso aqui nesse momento fazer o reconhecimento a todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Fundo Social aqui em Rancharia. Quero mencionar aqui o nome da presidente Glaucia, o nome da secretária Fabiana, mas estender esse reconhecimento a todos os funcionários do Fundo Social. A gente sabe que não vence, é difícil, mas todas as casas estão sendo atendidas, está tendo a presença da assistente social, a visita da assistente social. Agora, uma ou outra pessoa tem falado besteira aí nas redes sociais, mas quem acompanha o trabalho do Fundo Social sabe da verdade. A assistente social faz a visita, analisa as condições da família e se cumpre os critérios exigidos pela municipalidade, aquela família é atendida de forma recorrente e periódica, mensal. Essa falácia, essa mentira que tem sido dita que é de 3 em 3 meses, isso acabou em janeiro com a mudança da gestão. Então, o atendimento é periódico, claro, desde que a assistente social faça a visita e entenda que aquele é o caminho para aquela situação específica. Tá? Mas todo o reconhecimento ao Fundo Social, ao trabalho que vem sendo desenvolvido, e a gente viu o reconhecimento também da população ranchariense, que aderiu de forma massiva ao evento realizado no último sábado. Foram distribuídos pelo Fundo Social mais de 3.000 cachorro-quentes e refrigerantes. E aqui, com especificidade a esses cachorro-quentes que foram distribuídos, eu quero fazer um agradecimento também e comunicar à população ranchariense sobre o trabalho desenvolvido pelo Rotary Clube de Rancharia.
O Rotary Clube de Rancharia, claro que com a ajuda do Fundo Social também, foi lá e montou esses 3.000 cachorro-quente. Desde as 9 horas da manhã, os membros do Rotary Clube de Rancharia e da Casa da Amizade, trabalhando ali no sábado para deixar tudo preparado para a festa, e uma vez que esses cachorros-quentes começaram a ser servidos às 6 horas. Quero fazer aqui uma menção especial ao doutor Antônio Pascotto, ao Rodrigo Torres, o Chimu, e ao Danilo, da Construtiva. Teve outras pessoas ajudando também, peço desculpa se falhei com algum nome, mas a esses 3 nomes, as mulheres da Casa da Amizade, que tiveram lá trabalhando desde as 9 horas da manhã para servir esses cachorros quentes de forma voluntária. Muito obrigado a todos vocês pelo empenho e dedicação. Esse trabalho voluntário desenvolvido pelo Rotary Clube de Rancharia realmente é um exemplo para toda a nossa comunidade. E para encerrar a minha fala, eu quero fazer um pronunciamento aqui e trazer informações a um público muito específico, direcionado, que são os proprietários de alguns loteamentos de chácara de recreio em rancharia. Tive conversando recentemente com a Secretaria Jurídica do município de Rancharia, conversando também um pouco com o Dr. Paulo Adomaites, que hoje está como chefe de gabinete. Nós estamos tentando viabilizar, junto ao ITESP, a adesão do município ao programa REURB. E isso vai possibilitar a esses donos de chácara de recreio que não possuem o seu imóvel regularizado, a estar, através do governo do estado de São Paulo, através desse programa REURB, a estar fazendo essas regularizações. A gente sabe que é um tema complicado, essa não é uma luta específica do Vitor, essa é uma luta que vários vereadores têm encampado já há muito tempo, também não é dessa gestão. Há muito tempo nós estamos lutando para regularizar os imóveis desses munícipes que estão em área rural ou em área de expansão urbana. E agora, a princípio, nós estamos com uma esperança muito grande, estamos vendo a luz no fim do túnel com esse programa do governo do estado, com a ajuda do secretário de Agricultura, Guilherme Piai. Nós esperamos, de fato, conseguir alcançar a regularização desses imóveis. O nosso trabalho com relação a isso tem sido árduo e diário. Então, eu quero prestar essa informação a esses proprietários, sobretudo aquele condomínio de chácaras ali descendo o trevo do rancho, ao condomínio de chácaras ali na propriedade do Hélio Carriço, ao Canaã indo para o balneário. Temos outros também aqui na cidade, mas a princípio são esses. Estamos trabalhando diariamente e incansavelmente, esse é um compromisso que eu tenho com vocês, que sigo periodicamente reforçando ele. Nós não desistimos e continuamos lutando para a regularização desses imóveis. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Retorna à mesa o excelentíssimo presidente dessa Casa de Leis, José Vitor de Araújo. Com a palavra o vereador Alderi Cláudio Vieira. Dispensando a palavra, com a palavra o vereador Diego Aparecido Marques das Flores. Dispensando a palavra, convido o vereador Lucas Aparecido Magalhães Leite. Dispensando a palavra, convido o vereador Thales Henrique Gabriel. Dispensando a palavra, convido o vereador Washington Ferreira de Souza. Dispensando a palavra, convido a vereadora Maria Helena Briano. Dispensando a palavra. Não havendo mais vereadores inscritos para fazer uso da tribuna, eu peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores para darmos início à ordem do dia. Alderi Cláudio Vieira, presente. Diego Aparecido Marques das Flores. Ediclei Souza Ferreira Magalhães. Jair Pacífico Júnior. José Vitor de Araújo Biagi. Lucas Aparecido Magalhães Leite. Maria Helena Briano. Rogério da Costa Melquiades. Thales Henrique Gabriel Pereira, Vanila Ali Fracasso e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores nessa casa. Damos início à ordem do dia. Projeto de decreto legislativo número 004 de 2025, de autoria de todos os vereadores, ao senhor secretário para leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação.
Relator, vereadores. Dispõe o presente projeto de lei sobre a concessão de título honorífico ao cidadão benemérito Thales Maia de Araújo. Quanto à questão formal, observamos a congruência do presente projeto tanto com o regimento interno quanto com o decreto legislativo número 015/2003, que rege a matéria. Quanto ao mérito, entendemos que é conveniente e oportuno. Isso porque o homenageado, além de preencher os requisitos do decreto, é pessoa que, sem sombra de dúvida, faz diferença em nosso município e por isso merece todas as homenagens. Antes do exposto, reconhecemos a juridicidade da matéria, sendo esse o parecer favorável. Sala das Comissões, 20 de outubro de 2025. Relator Vanilla Ali Fracasso. Membro Lucas Aparecido Magalhães Leite e presidente Alderi Cláudio Vieira. Deste modo, pela decisão unânime de seus membros, a Comissão de Redação e Justiça delibera pela juridicidade do projeto de decreto legislativo número 004/2025. Relator Vanilla Ali Fracasso. Membro Lucas Aparecido Magalhães Leite e presidente Alderi Cláudio Vieira. Em discussão? Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade a Secretaria da Casa para as devidas providências. Projeto de Decreto Legislativo número 005 de 2025, de autoria do vereador Ediclei Souza Ferreira Magalhães, ao senhor secretário para a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Relator vereador Lucas Aparecido Magalhães Leite. Dispõe o presente projeto de lei sobre a concessão de título honorífico de cidadão ranchariense ao senhor Manuel Ângelo Agrela. Quanto à questão formal, observamos a congruência e o presente projeto tanto com o regimento interno quanto o decreto legislativo número 015/2003, que rege a matéria. Quanto ao mérito, entendemos conveniente e oportuno. Isso porque o homenageado, além de preencher os requisitos do decreto, é pessoa que, sem forma de dúvidas, fez diferença em nosso município e por isso merece todas as homenagens. Antes do exposto, reconhecemos a juridicidade da matéria, sendo esse o parecer favorável. Sala das Comissões, 28 de outubro de 2025. Relator Lucas Aparecido Magalhães Leite. Membro Vanilla Ali Fracasso e presidente Alderi Cláudio Vieira. Deste modo, pela decisão unânime de seus membros, a Comissão de Redação e Justiça delibera pela juridicidade do projeto de decreto legislativo número 0015/2025. Relator Lucas Aparecido Magalhães Leite. Membro Vanilla Ali Fracasso e presidente Alderi Cláudio Vieira. Em discussão? Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por todos, a Secretaria da Casa para as devidas providências. Projeto de Decreto Legislativo número 006 de 2025, de autoria do vereador José Vitor de Araújo Biagi, ao senhor secretário para a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Vereador e relator Vanilla Ali Fracasso. Dispõe o presente projeto de lei sobre a concessão de título honorífico de honra ao mérito e à primeira igreja presbiteriana de Rancharia, na pessoa de seu representante, reverendo Manuel Ângelo Agrela. Quanto à questão formal, observamos a congruência do presente projeto, tanto com o regimento interno quanto com o decreto legislativo número 015/2003, que rege a matéria. Quanto ao mérito, entendemos conveniente e oportuno. Isso porque o homenageado, além de preencher os requisitos do decreto, é pessoa que, sem sombra de dúvida, faz a diferença em nosso município e por isso merece todas as homenagens. Antes do exposto, reconhecemos a juridicidade da matéria, sendo este o parecer favorável. Sala das Comissões, 28 de outubro de 2025. Relator Vanilla Ali Fracasso, em concordância com o voto do relator Lucas Aparecido Magalhães Leite. Presidente Alderi Cláudio Vieira. Deste modo, pela decisão unânime de seus membros, a Comissão de Redação e Justiça delibera pela juridicidade do projeto de decreto legislativo número 006/2025. Relator Vanilla Ali Fracasso. Membro Lucas Aparecido Magalhães Leite. Presidente Alderi Cláudio Vieira. Em discussão? Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade a Secretaria da Casa para as devidas providências. Projeto de Lei número 076 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para a leitura dos pareceres das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Comissão de Justiça e Redação. Relator vereador Vanilla Ali Fracasso.
pela análise que fizemos a respeito da matéria, podemos perceber que o presente projeto de lei, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, autoriza o prefeito a repassar recursos existentes do Fundo Municipal do Idoso e a OSCs, que fazem jus por fazer montante de R$ 62.300,97, via crédito adicional suplementar. Do mesmo modo, bem alocado está o crédito criado, especificando sua origem e seu destino, conforme exigem as leis que regem a matéria, e a análise do Departamento Contábil dessa Casa de Leis, informando não haver óbice a criação do presente crédito. No mais, há de ressaltar-se a responsabilidade do Executivo quanto à aplicação e execução dos recursos, realização de licitação e demais atos relacionados à execução da despesa. Antes do exposto, reconhecemos a juridicidade da matéria, sendo este o parecer favorável. Sala das Comissões, 28 de outubro de 2025. Relator Vanilla Ali Fracasso. Em concordância com o voto do relator, Lucas Aparecido Magalhães Leite. Presidente, Alderi Cláudio Vieira. Deste modo, pela decisão unânime de seus membros, a Comissão de Redação e Justiça delibera pela juridicidade do projeto de lei número 076/2025. Relator Vanilla Ali Fracasso, membro Lucas Aparecido Magalhães Leite, presidente Alderi Cláudio Vieira. Comissão de Finanças e Orçamento, relator vereador Jair Pacífico Júnior. Dispõe o presente projeto de lei sobre autorização do prefeito a repassar recursos existentes do Fundo Municipal de Idoso, OSCs, que fazem jus por fase montante a R$ 62.300,97, via crédito adicional suplementar. Pela análise que fizemos a respeito da matéria, podemos perceber que a Lei nº 4.320, que regulamenta o direito financeiro, inclusive para o âmbito municipal, prevê a possibilidade de criação de crédito adicional na modalidade suplementar, para reforço de orçamento, exigindo apenas a especificação da origem da verba e sua alocação no orçamento, que demonstrará a forma da execução da despesa. Do mesmo modo, bem alocado está o crédito criado. Vale lembrar que, considerando a especificidade técnica da matéria, bem como a análise de documentos e informações de natureza estritamente contábil, faz-se necessária a realização de análise por especialista técnico na área da contabilidade. Antes do exposto, reconhecemos a conformidade contábil da matéria, sendo esse o parecer favorável. Sala das Comissões, 28 de outubro de 2025. Relator Jair Pacífico Júnior. Membro Rogério da Costa Melquiades e presidente Maria Helena Briano. Deste modo, pela decisão unânime de seus membros, a Comissão de Finanças e Orçamento delibera pela conformidade contábil do projeto de lei número 076/2025. Relator Jair Pacífico Júnior. Membro Rogério da Costa Melquiades e presidente Maria Helena Briano. Em discussão? Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade, encaminhe-se o competente autógrafo ao senhor prefeito municipal. E não havendo mais material destinado à ordem do dia, eu agradeço aos senhores vereadores e vereadoras pela presença. E exatamente às 21h34, eu declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos.